Senhor e Criador, que és nosso Deus. Olá, família do Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Acolhemos a todos e a todas, acolhemos também aqueles que vão nos encontrar por aqui, né? E nesse final de semana nós temos a festa da Santíssima Trindade e queremos invocar a Santíssima Trindade para esse nosso momento de paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que lindo! Podemos invocar o nome da Trindade Santa, o nome do Deus Uno e Trino em nosso meio. O mistério da Santíssima Trindade é um mistério central da nossa fé cristã. Deus se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo. Foi nosso Senhor Jesus Cristo quem nos revelou este mistério. Ele falou do Pai, do Espírito Santo e dele mesmo, como Deus. Logo, não é uma verdade inventada pela Igreja, mas revelada por Jesus. Não a podemos compreender, porque o mistério de Deus não cabe em nossa cabeça, mas é a verdade revelada. E nós queremos pedir a graça neste momento de entendermos sempre mais o mistério da Santíssima Trindade. Com certeza, à medida que a graça de Deus vai sendo acolhida por nós vamos entendendo. Deus vai dando a graça. Não é fácil. O mistério de Deus em nossa vida não é tão fácil de entendermos, mas também sabemos de uma coisa, que contamos com a sua graça em nossa vida. E por isto, abramos a nossa mente e o nosso coração para entender este mistério. Eu tenho uma alegria muito grande na minha vida que eu aprendi sobre o mistério da Santíssima Trindade com a minha mãe. Eu nunca esqueço um dia ela me explicando como era o Deus Uno e Trino, a Santíssima Trindade. E eu me orgulho disto porque mamãe não era teóloga, não era professora, era uma pessoa simples, com pouco estudo, mas que sempre buscou muito. Ela lia muito sobre a sua fé cristã. Ela se aprofundava muito. Então, eu penso que isto a ajudou. E eu, então, aprendi sobre a Santíssima Trindade com a minha mãe. Não foi na catequese em si, claro que depois, com certeza, teve reforço. Mas eu me lembro da minha mãe me ensinando sobre a Santíssima Trindade. O que eu quero dizer com isto? Como é importante a educação dos pais em todo o sentido, né? E na fé, então, nem se fala. Como é bonito um pai e uma mãe que ensinam os seus filhos na fé, que educam os seus filhos na fé, que ajudam os seus filhos a entenderem os mistérios de Deus em nossa vida, esses dogmas de fé, né? Que é a Santíssima Trindade. E então, tem um santo que procurou nos ajudar a entender sobre o mistério da Santíssima Trindade, que é Santo Agostinho. Agostinho estava andando pela areia da praia com muita preocupação acerca do assunto da Santíssima Trindade. Como poderia haver três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, em um único Deus? De repente, ele avistou um menino que ia até o mar, enchia um baldinho com água e o despejava dentro de um buraco feito na areia.
Santo Agostinho ficou observando aquela cena até que resolveu indagar o garoto. O que estás fazendo? O menino, na sua simplicidade, olhou para ele e respondeu: Vou colocar neste buraco toda a água do mar. Diante da inocência, Agostinho lhe sorriu e disse: Isto é impossível, menino. Como podes querer colocar toda esta imensidão de água do mar neste pequeno buraco? O anjo de Deus o olhou então profundamente e lhe disse com voz forte: Em verdade te digo, é mais fácil colocar toda a água do oceano neste pequeno buraco na areia do que a inteligência humana compreender os mistérios de Deus. É interessante, é uma verdade. Nós nos preocupamos às vezes em compreender os mistérios de Deus e não vimos, às vezes não conseguimos ver a sua presença, o que Ele faz por nós, tudo o que Deus faz por nós. Nós queremos racionalmente entender e nos perdemos às vezes no ver a obra de Deus, em perceber o seu amor desde sempre para conosco. Conta uma outra história assim, Certa vez um rei chegou a um velho sábio e lhe ofereceu muitas moedas de prata para que ele lhe dissesse onde estaria Deus. Na sua sabedoria, o idoso se levantou, foi até ao seu armário, pegou um saco com moedas de ouro que ultrapassava 3 vezes mais a quantia que lhe tinha sido ofertada, e disse ao nobre: Pois eu te dou esta quantidade muito maior se o Senhor conseguir me dizer um lugar que Deus não esteja. Pois é, precisamos parar então com esta mania, de querer explicações para manter a nossa fé. Jesus falou a Tomé, todo mundo lembra a história de Tomé, que tinha que ver para poder acreditar. E Jesus falou para ele que eram felizes aqueles que acreditassem sem tê-lo visto. Isso é maravilhoso. E é uma graça, a gente poder se abandonar nas mãos de um Deus que nos ama. Nós não ouvimos, nós às vezes não o entendemos, mas Ele está aí, presente. Preste atenção e você verá a maravilhosa obra de Deus, a maravilhosa presença de Deus em nosso meio. Que possamos apoiar nos inúmeros testemunhos das mais diversas graças recebidas todos os dias. Isto aí é que devemos nos apoiar nas graças que recebemos todos os dias. Que a nossa fé no Pai, Filho e Espírito Santo não precise de explicação científica. Aliás, Deus não é explicado, Deus não tem explicação científica, realmente. Tão somente da valorização do amor de Deus para nos guiar e garantir uma vida abençoada e digna. Nos lançamos nas mãos, então, poderosas do Deus amor, do Deus misericórdia, do Deus que faz um conosco, que permanece para sempre. O Deus uno e trino. Que bonito, que graça. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores, como também a nossa conversão, em amar a Deus sem querer explicação,
mas simplesmente sentir as suas graças, as suas bênçãos, a sua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.